Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta. Tudo bem com vocês? Que joia que a gente voltou. Hoje eu estou muito cansado. Essa semana eu estou me arrastando aqui, mas Deus vai nos dar graça para a gente fazer mais um episódio. Hoje, Êxodo capítulo 17, parte 2. Episódio de número 213. Estamos na terceira temporada, que é esse livro de Êxodo. A gente não chegou nem na metade do livro ainda. Deus nos ajude, vamos lá. Então leia o capítulo 17, se possível, e vem para cá com a gente acompanhar esses episódios aqui para você poder compreender melhor tudo o que diz o contexto ali, o texto da Bíblia Sagrada. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que satisfação tê-los de volta para nós juntos aprendermos mais da Palavra de Deus. Nunca é demais aprendermos, né? A Palavra de Deus tem muitas lições legais para nós. Então lá no capítulo 17 nós vemos assim: dá-nos água para bebermos. Essas meras palavras, é claro, não nos dizem nada sobre o espírito do pedido. Em certas circunstâncias, tal pedido poderia ser bastante natural e inocente. E Jesus ele começou a sua conversa com a mulher no poço, pedindo-lhe um copo de água. O pedido aqui, no entanto, foi evidentemente expresso em tom de reclamação e repreensão. E só podemos entendê-lo quando nós estudamos a réplica de Moisés, quando ele responde ao povo. Essa réplica ela mostra como ele está ficando cada vez mais alarmado com os perigos em que a incredulidade do povo os está levando. Eles ainda estão olhando para Moisés. Eles não podem entender que ele é tão dependente do pilar nebuloso quanto o resto deles. E houve agora várias provações da longanimidade divina no curto período de tempo, desde que eles deixaram o Egito. Através de tudo isso, Deus havia movido gentilmente, provendo e protegendo, mesmo no meio de tanta incredulidade daquele povo. Seu primeiro pedido parece ter vindo imediatamente ao acamparem. Eles olham em volta com uma sensação instintiva do suprimento de água e, sentindo falta, pedem. Então eles esperam um pouco e, claro, quanto mais eles esperam, mais a sede começa a se afirmar. Seus filhos choram e todo aquele gado, de maneira igualmente impressionante, precisa de água. Sente a falta de água. E não é de admirar, então, que a sede crescente tenha levado os israelitas às amargas queixas do versículo 3. E não foi sem uma razão profunda nos planos de Deus que Refidim sem água estava tão perto do Sinai. Ele fará seu povo conhecer as privações absolutas que pertencem àquele lugar, Refidim. E bem como as amarguras de Mara e a abundância de Elim que eles experimentaram. E assim passaram de forma muito marcante e em muito pouco tempo por 3 grandes experiências representativas no que diz respeito aos recursos da natureza. Eles encontraram esses recursos existentes, mas foram prejudicados em Mara, foi quase perfeito em Elim, e em Refidim estava totalmente ausente. Então veja comigo que para aumentar ainda mais o significado de Refidim, Deus fez o povo esperar lá até que sua falta de água se tornasse quase uma agonia. Não que ele se deleite em infligir dor, não, mas a dor é muitas vezes necessária e permitida para ensinar grandes lições. Ele parece tê-los feito esperar mais em Refidim, onde não havia água, do que em Mara, onde a água era apenas amarga.
Então Deus havia trabalhado por meio de intervenções especiais para tirar essas mesmas crianças e gado do Egito de forma intacta. Veja que aqueles primogênitos, especialmente porque o cordeiro foi morto e o sangue aspergido, e era provável que perecessem por algo tão inteiramente sob o controle divino como a falta de água. A verdade parece ser que teve mais uma grande descoberta a ser feita por Israel antes de chegarem ao Sinai. Eles conheceram Jeová aparecendo para eles na escravidão e se manifestando cada vez mais seu poder, dando-lhes finalmente uma libertação abundante da escravidão, esmagando seu inimigo e todas as forças que ele tinha. E essas foram experiências completas. O nosso Deus sempre tem alguma nova revelação de poder para aprofundar a impressão já feita na mente de seu servo com respeito à sua onipotência. Moisés deve ser levado a sentir por todos os tipos de ilustrações que Deus pode fazer tudo o que não é, por sua própria natureza impossível e que não contradiz seu próprio caráter. Os israelitas, mesmo em sua incredulidade e mundanismo, não degeneraram em uma ralé. Eles tiveram seus líderes, a quem eles escolheram, reconhecidos do ponto de vista humano, assim como aquele líder que Deus havia enviado e a quem tantas vezes desprezaram e rejeitaram. Deus traz a vara mais uma vez em requisição e, ao fazê-lo, faz uma conexão especial dela com uma obra realizada em particular. Como aquela vara, Moisés tinha sido o meio de ferir o rio e transformá-lo em sangue. E aqui nós vemos a importância da referência, que é evidentemente que a água em todos os lugares está sob o controle divino. A essa altura, certamente, deve ter havido grande virtude à vista da vara para suscitar fé e expectativa. E até então ele havia sido usado para destruir. Ele entregou de fato, ao mesmo tempo em que destruiu, mas agora é chamado para um trabalho de beneficência sem mistura. Tudo que havia sido feito até então era certo e necessário. Mas é bom que agora haja uma obra dessa vara, que ao abençoar Israel não inflija dano a um único ser humano. A fonte de onde vem a água, de uma rocha. O ferimento, é claro, ele era para ser simplesmente uma ação simbólica ali. Vocês estão aí comigo? Então perceba que não era como se algum golpe tivesse sido desferido, abrindo subitamente um reservatório oculto, não. O que Deus fez aqui ferindo, ele ordenou em uma data posterior que fosse feito falando. A água vinha e devia ser entendida como vindo de um lugar muito improvável. Se soubéssemos mais dos detalhes, mais sobre o tipo de rocha que foi ferida, a maneira como a água jorrava, nós poderíamos ficar ainda mais profundamente impressionados com a natureza daquele milagre. Aquele que transformou a água em sangue fez a água fluir de uma rocha árida de uma maneira completamente misteriosa. Sem dúvida, muitos dos israelitas estavam começando a pensar que com um Deus rochoso que eles tinham que lidar, uma divindade dura e sem simpatia, que em suma eles haviam trocado um faraó humano por um divino. E assim Deus mostra a eles que até a rocha contém bênçãos inesperadas, abundantes e exatamente apropriadas. Então anote aí no seu caderninho e observe o seguinte: a ingratidão deles, todas as misericórdias passadas são apagadas de sua memória por causa de um sofrimento presente, a cegueira daquele povo. Eles poderiam ter se perguntado se havia motivo para essa repreensão. A sua teimosia, eles se recusaram a se curvar em oração ou mesmo a pedir a Moisés que intercedesse por eles. Vemos a sua prontidão para acolher as mais grosseiras sugestões de dúvida. A sua murmuração ela é recebida com uma ajuda. Ele poderia ter provado Deus estar entre eles por meio de julgamentos, mas ele lhes dá água da rocha.
Não até que a misericórdia tenha feito o máximo. O julgamento só vai ser liberado contra o seu povo quando a misericórdia tiver atingido o seu ápice. Ele trabalha para estabelecer a fé deles em si mesmo. E os anciãos são tomados como testemunhas. Nós vemos tudo isso no texto. Presta atenção lá para você ver. Nós vemos também isso tudo aqui revelando uma imagem de Cristo, que é a rocha viva, imutável, fundamento seguro. Como ele é feito para nós a fonte de águas vivas, ele é ferido pela vara de Deus em favor dos pecadores. A água o seguiu. As consolações de Cristo são a única corrente perene de refrigério e força. Como ele pode ser encontrado? Seguindo a orientação daqueles que testificam a respeito dele. Aquela rocha era Cristo, uma representação de Cristo. Na declaração de Paulo, lá em 1 Coríntios 10,4, ele diz assim: bebiam daquela rocha espiritual que os seguia. E essa rocha era Cristo. Nós temos uma afirmação clara do caráter típico dessa transação que ocorreu aqui em Refidim. E nós podemos supor que o termo rocha, nessa primeira cláusula, seja usada por metonímia, uma figura de retórica. Para a água que fluía da rocha, presta atenção comigo, acompanha o raciocínio. Nós podemos entender a alusão como uma sugestão de que a rocha era apenas um símbolo de quem acompanhava os israelitas em suas andanças, suprindo abundantemente as suas necessidades. A última visão que temos aqui, que conserva a verdade nas tradições rabínicas acima mencionadas, e às quais o apóstolo Paulo parece também fazer referência, está mais de acordo com essa declaração. Aquela rocha era Cristo. Uma comparação interessante com as palavras do próprio Cristo, quando no dia de descanso, naquele grande dia de festa, ele se levantou e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou a libação da água do tanque de Siloé, que era uma cerimônia ligada à festa dos tabernáculos e que a maioria dos comentaristas bíblicos considera ser o assunto da alusão de Cristo nessas palavras memoráveis. Era comemorativa desse suprimento milagroso de água no deserto. Então veja a natureza humana que está sempre em condição de sede. Veja que o seu estado é representado pelo dos israelitas no deserto. Ela anseia por uma satisfação que o mundo não pode lhe dar. Dê ao homem todo o mundo que ele pede e ainda assim ele continuará com uma sede espiritual. Então, veja que ele continuará sempre com essa alma sedenta, mesmo que ele tenha tudo. Quem nos mostrará algo de bom? É sempre o clamor do homem. O aprendizado também não satisfaz a sede, conhecimento também não, prazeres não, também da mesma forma. No entanto, quando vem o despertar espiritual e o pecador é levado a perceber sua verdadeira condição de alienado da vida de Deus, é que a sua sede entra na fase que torna possível a satisfação. Agora é sede espiritual, sede de perdão, sede de santidade, de salvação. E observe de passagem como essa sede profunda do homem, ela atesta a sua dignidade espiritual. Se o homem é meramente um ser natural, o mais elevado dos animais, por que a natureza não satisfaz? Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos ficam cheios de ouvir. O mero animal, ele se satisfaz facilmente e retorna ao seu descanso. Como é diferente com o homem! Seus confortos corporais podem ser atendidos por todos, mas seus sentidos cheios de prazeres podem ficar agradecidos. Sua imaginação alimentada com as mais belas imagens de beleza, ou seu intelecto armazenado com os fatos e leis de cada departamento da ciência finita. Mas nem tudo é capaz de saciar a sede do seu espírito, nada é capaz. A sua alma ainda clama: dê-me, dê, não quero isso, nem isso, dê-me água viva, da qual se um homem beber, nunca mais terá sede.
Cristo é a satisfação dessa sede. Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele entende melhor do que ninguém a natureza, as causas, a intensidade da nossa sede, mas ele promete satisfazê-la. Quem põe sua palavra à prova é sempre mandado embora desapontado? Não. A sua salvação é encontrada por todo aquele que a experimenta, por ter realmente essa propriedade de saciar a sede espiritual. Então veja que ele atende à sede especial do pecador, satisfazendo os seus desejos de perdão e santidade. Ele satisfaz a sede mais fundamental de nossa natureza, a sede de uma vida abençoada, ao admitir-nos a comunhão com Ele, a personificação perfeita da verdade, pureza e bondade, dando-nos um verdadeiro fim em nossa existência, fornecendo a alma no Deus vivo como objeto espiritual, com a sua própria natureza, como um objeto adequado capaz de preencher e ocupar todos os seus poderes, como objeto vivo em comunhão com quem atinge especialmente a bem-aventurança da vida eterna. Finalmente, comunicando-nos em plena medida as influências do Espírito, que são fonte de luz, alegria, força e poderes de santa obediência. Cristo, ele satisfaz essa sede em virtude de ter sido ferido. Foi somente como uma rocha ferida que Jesus poderia entregar as águas da salvação para a humanidade. A expiação deve ser feita pelos pecados. O Cristo deve ser ferido pelas transgressões do mundo. Ele veio para salvar. Ele deve aparecer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi assim ferido no jardim e no Calvário. João observa como que seu lado ferido saiu água e sangue. Beleza, meus queridos companheiros de viagem? A gente volta no próximo episódio, onde nós vamos continuar esse capítulo 17. Te encontro lá. Um abraço, Deus abençoe. Até breve.